Após ter desenvolvido durante 17 anos uma nova teoria sobre o funcionamento da mente e sobre a construção da inteligência, envolvi-me em uma das mais desafiadoras pesquisas psicológicas: estudar a intrigante inteligência daquele que dividiu a história, Cristo. Ele produziu comportamentos e proferiu discursos que revolucionaram a humanidade. Por ser psiquiatra, de origem multirracial, ítalo-judia, espanhola e árabe, por ter sido um ateu cético e por ser um pesquisador que sempre se interessou em estudar os enigmas da mente, investigar a personalidade de Cristo foi e ainda é para mim um projeto estimulante. Muitas perguntas povoaram meus pensamentos durante os anos em que me envolvi nesse projeto. Cristo poderia ter sido fruto da imaginação humana. Se ele não tivesse feito nenhum milagre, teria dividido a história? Como abria as janelas da mente dos seus discípulos e os estimulava a desenvolver as funções mais importantes da inteligência? Como gerenciava seus pensamentos e suas reações emocionais nas situações estressantes? Alguém discursou na história pensamentos semelhantes aos dele? Quais as dimensões e implicações dos pensamentos dele? Muitas dessas perguntas ainda não foram respondidas adequadamente. Respondê-las é fundamental para a ciência, a educação, a psicologia, as sociedades, a teologia e para todos aqueles que procuram conhecer profundamente o personagem mais complexo e misterioso que transitou pela sinuosa história da humanidade. Estudar a mente de Jesus Cristo é mais complexo do que estudar a mente de qualquer pensador da psicologia e da filosofia. Investigar se a sua inteligência poderia ou não ser fruto da criatividade intelectual humana é uma tese estimulante e que possui muitas implicações. Temos feito sucessivas edições deste livro. As reações dos leitores têm sido animadoras. Eles comentam que nunca tinham imaginado que a personalidade de Cristo fosse tão refinada, que ele fosse insuperável na arte de pensar e que seus pensamentos fossem revestidos de sabedoria. Muitas escolas têm recomendado aos professores sua leitura e o têm adotado em diversas disciplinas, com o objetivo de que seus alunos expandam as funções mais importantes da inteligência. Psicólogos o têm utilizado e estimulado seus pacientes a lê-lo, com o objetivo de ajudá-los a prevenir a depressão, a ansiedade e o estresse. Empresários têm adquirido centenas de exemplares para distribuir aos seus melhores amigos e clientes. Professores universitários o têm recomendado em faculdades. Leitores têm confessado que sua vida ganhou um novo significado após a leitura de Análise. Além disso, apesar desse livro tratar de psicologia e não de religião, pessoas de diversas religiões têm sido ajudadas por ele e o utilizado sistematicamente. Todas essas reações não são méritos meus, mas do personagem central aqui estudado. Investigar a inteligência de Cristo realmente abre as janelas de nossas mentes, expande o prazer de viver e estimula a sabedoria. Augusto Jorge Cury. Brilhando na arte de pensar. A arte de pensar é a manifestação mais sublime da inteligência. Todos pensamos, mas nem todos desenvolvemos qualitativamente a arte de pensar. Por isso, frequentemente não expandimos as funções mais importantes da inteligência, tais como aprender a se interiorizar, a destilar sabedoria diante das dores, a trabalhar as perdas e frustrações com dignidade, a agregar ideias, a pensar com liberdade e consciência crítica, a romper as ditaduras intelectuais, a gerenciar com maturidade os pensamentos e emoções nos focos de tensão, a expandir a arte da contemplação do belo, a se doar sem a contrapartida do retorno, a se colocar no lugar do outro e considerar suas dores e necessidades psicossociais. Muitos homens, ao longo da história, brilharam em suas inteligências e desenvolveram algumas áreas importantes do pensamento. Sócrates foi um questionador do mundo.
Platão foi um investigador das relações sociopolíticas. Hipócrates foi o pai da medicina. Confúcio foi um filósofo da brandura. Sakyamuni, o fundador do budismo, foi um pensador da busca interior. Moisés foi o grande mediador do processo de liberdade do povo de Israel, conduzindo-o até a terra de Canaã. Maomé, em sua peregrinação profética, foi o unificador do povo árabe, um povo que estava dividido e sem identidade. Há muitos outros homens que brilharam na inteligência, tais como Tomás de Aquino, Agostinho, Rumi, Bacon, Spinoza, Kant, Descartes, Galileu, Voltaire, Rousseau, Shakespeare, Hegel, Marx, Newton, Maxwell, Gandhi, Freud, Habermas, Heidegger, Kurt Lewin, Einstein, Viktor Frankl, etc. A temporalidade da vida humana é muito curta. Em poucos anos encerramos o espetáculo da existência. Infelizmente, poucos investem em sabedoria nesse breve espetáculo, por isso não se interiorizam, não se repensam. Se compararmos a lista dos homens que brilharam em suas inteligências e investiram em sabedoria ao contingente de nossa espécie, ela se torna muito pequena. Independente de qualquer julgamento que possamos fazer desses homens, o fato é que eles expandiram o mundo das ideias no campo científico, cultural, filosófico e espiritual. Alguns não se preocuparam com a notoriedade social, preferiram o anonimato, não se importaram em divulgar suas ideias e escrever seus nomes nos anais da história. Porém, suas ideias não puderam ser sepultadas. Elas germinaram como sementes na mente dos homens e enriqueceram a história da humanidade. Estudar a inteligência deles pode nos ajudar muito a expandir nossas próprias inteligências. Houve um homem que viveu há muitos séculos e que não apenas brilhou em sua inteligência, mas teve uma personalidade intrigante, misteriosa e fascinante. Ele conquistou uma fama indescritível. O mundo comemora seu nascimento. Todavia, em detrimento de sua enorme fama, algumas áreas fundamentais da sua inteligência são pouco conhecidas. Ele destilava sabedoria diante das suas dores e era íntimo da arte de pensar. Esse homem foi Jesus Cristo. A história de Cristo teve particularidades em toda a sua trajetória, do seu nascimento à sua morte. Ele abalou os alicerces da história humana por intermédio da sua própria história. Seu viver e seus pensamentos atravessaram gerações, varreram os séculos, embora ele nunca tenha procurado status social e político. Ele não cresceu debaixo da cultura clássica da sua época. Quando abriu a boca, produziu pensamentos de inconfundível complexidade. Tinha pouco mais de 30 anos de idade, mas perturbou profundamente a inteligência dos homens mais cultos de sua época. Os escribas e fariseus, que eram intérpretes e mestres da lei, que possuíam uma cultura milenar rica, ficaram chocados com seus pensamentos. Sua vida sempre foi árida, sem nenhum privilégio econômico e social. Conheceu intimamente as dores da existência. Contudo, ao invés de se preocupar com as suas próprias dores e querer que o mundo gravitasse em torno das suas necessidades, ele se preocupava com as dores e necessidades alheias. O sistema político e religioso não foi tolerante com ele, mas ele foi tolerante e dócil com todos, mesmo com seus mais ardentes opositores. Cristo vivenciou sofrimentos e perseguições desde a sua infância. Foi incompreendido, rejeitado, zombado, cuspido no rosto. Foi ferido física e psicologicamente. Porém, apesar de tantas misérias e sofrimentos, não desenvolveu uma emoção agressiva e ansiosa.
Pelo contrário, ele exalava tranquilidade diante das mais tensas situações e ainda tinha fôlego para discursar sobre o amor no seu mais poético sentido. Muitos autores, ao longo dos séculos, abordaram Cristo de diferentes aspectos espirituais: sua divindade, seu propósito transcendental, seus atos sobrenaturais, seu reino celestial, sua ressurreição, a escatologia, doutrina das últimas coisas, etc. Quem quiser estudar esses aspectos de Cristo terá de procurar os textos desses autores, pois a análise da inteligência de Cristo investiga Cristo em outra perspectiva, sob um outro ângulo. Este livro realiza uma investigação talvez nunca realizada pela ciência da interpretação ou nunca produzida pela psicologia. Investiga a sua singular personalidade. Analisa o funcionamento da sua surpreendente inteligência. Estuda sua arte de pensar, os meandros da sua construção de pensamentos nos seus focos de tensão. A personalidade é constituída de muitos elementos. Em síntese, ela se constitui da construção de pensamentos, da transformação da energia emocional, do processo de formação da consciência existencial, quem sou, como estou, onde estou, da história inconsciente arquivada na memória, da carga genética. Aqui convencionarei que a inteligência é a manifestação da personalidade diante dos estímulos do mundo psíquico bem como dos ambientes e das circunstâncias em que uma pessoa vive. Todo ser humano possui uma inteligência, mas nem todos desenvolvem suas funções mais importantes. Durante quase 2 décadas em que tenho pesquisado o funcionamento da mente, a construção da inteligência e o processo de interpretação, posso afirmar com segurança que Cristo possui uma personalidade bastante complexa, muito difícil de ser investigada, interpretada e compreendida. Esta é uma das causas que inibe a ciência de procurar investigar e compreender, ainda que minimamente, a sua inteligência. Analisar a inteligência de Cristo é um dos maiores desafios da ciência. Após ter desenvolvido os alicerces básicos de uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, comecei a me envolver neste enorme e estimulante projeto, que é investigar a personalidade de Cristo. Foram anos de estudo, em que procurei, dentro das minhas limitações, fugir das respostas achistas e do explicacionismo científico superficial. Interpretar a história é uma das tarefas intelectuais mais complexas. É reconstruir a história, e não resgatá-la de maneira pura. Reconstruir os fatos, ambientes e circunstâncias do passado é um grande desafio. Se o leitor tentar resgatar as experiências mais marcantes da sua história, verificará que esse resgate frequentemente reduz a dimensão das dores e dos prazeres vividos no passado. Estudaremos este assunto. Todo resgate do passado está sujeito a limitações e imperfeições. Este livro, que é um exercício de interpretação psicológica da história, não foge à regra. Se interpretar a história é uma tarefa intelectual complexa e sinuosa, agora imagine como deve ser difícil investigar a inteligência de Cristo, os níveis de sua coerência intelectual, sua capacidade de gerenciar a construção de pensamentos, de transcender as ditaduras da inteligência, de superar as dores físicas e emocionais e de abrir as janelas da mente das pessoas que o envolviam. Cristo possuía uma personalidade difícil de ser estudada. Suas reações intelectuais e emocionais eram tão surpreendentes e incomuns que ultrapassam os limites da previsibilidade psicológica. Apesar das dificuldades, é possível viajarmos por algumas avenidas fundamentais do pensamento de Cristo e compreendermos algumas áreas importantes da sua inteligência. Um enigma para a ciência em diversas áreas. Quem foi Jesus Cristo?
Este livro, que pretende realizar uma análise psicológica da inteligência de Cristo, não pode responder plenamente quem ele foi. Tal pergunta entra na esfera da fé, uma esfera que ultrapassa os limites da investigação científica, que transcende a ciência da interpretação. A ciência se cala quando a fé se inicia. A fé transcende a lógica, é uma convicção em que há ausência de dúvida. A ciência sobrevive da dúvida. Quanto maior for a dúvida, maior poderá ser a dimensão da resposta. Sem a arte da dúvida, a ciência não tem como sobreviver e expandir a sua produção de conhecimento. Cristo discorria sobre a fé. Falava da necessidade de crer sem duvidar, de uma crença plena, completa, sem insegurança. Falava da fé como um misterioso processo de interiorização, como uma trajetória de vida clandestina. Discorria sobre a fé como um viver que transcende o mundo material, que extrapola o sistema sensorial e que cria raízes no âmago do espírito humano. A ciência não tem como investigar o que é essa fé, pois ela tem raízes no cerne da experiência pessoal, portanto não se torna um objeto de estudo investigável. Todavia, apesar de Cristo falar da fé como um processo de existência transcendental, ele não anulava a arte de pensar. Pelo contrário, era um mestre excepcional nessa arte. Cristo não discorria sobre uma fé sem inteligência. Para ele, primeiro deveria se exercer a capacidade de pensar e refletir antes de crer, depois vinha o crer sem duvidar. Se estudarmos os 4 evangelhos e investigarmos a maneira como Cristo reagia e expressava seus pensamentos, constataremos que pensar com liberdade e consciência era uma obra-prima para ele. Um dos maiores problemas enfrentados por Cristo era o cárcere intelectual em que as pessoas viviam, ou seja, a rigidez intelectual com que elas pensavam e compreendiam a si mesmas e ao mundo que as envolviam. Por isso, apesar de falar da fé como ausência da dúvida, ele também era um mestre sofisticado no uso da arte da dúvida. Ele a usava para abrir as janelas da inteligência das pessoas que o circundavam. Como Cristo usava a arte da dúvida. Se observarmos os textos dos 4 evangelhos, veremos que ele era um excelente perguntador, um ousado questionador. Usava a arte da pergunta para conduzir as pessoas a se interiorizar e a se questionar. Também era um exímio contador de parábolas que perturbava os pensamentos de todos os seus ouvintes. Quem é Cristo? Ele é o Filho de Deus. Ele tem natureza divina. Ele é o autor da existência. Como ele se antecipava ao tempo e previa fatos ainda não acontecidos, tais como a traição de Judas e a negação de Pedro. Como realizava os atos sobrenaturais que deixavam as pessoas extasiadas. Como multiplicou alguns pães e peixes e saciou a fome de milhares de pessoas. Ele multiplicou a matéria, moléculas ou usou qualquer outro fenômeno. A ciência não pode dar essas respostas sobre Cristo e nem outras tantas, pois essas perguntas entram na esfera da fé. Como disse, quando começa a fé, que é íntima e pessoal de cada ser humano, e que, portanto, deve ser respeitada, a ciência se cala. Cristo continuará, em muitas áreas, um grande enigma para a ciência. Se a ciência se atrever a entrar numa esfera que exclui fenômenos passíveis de investigação, ela facilmente entrará nos terrenos de um discurso achista, explicacionista. Porém, uma coisa não anula a outra, a ciência não anula o espírito humano, a experiência íntima. Talvez, um dia, a ciência, diante dos seus limites, venha a completar-se com fenômenos que ultrapassam os limites da lógica clássica.
Todavia, esse é um assunto muito complexo e que facilmente emerge no cientificismo, o que compromete a argumentação coerente. Esses textos não tratam desse assunto, mas das áreas investigáveis de Cristo. Não é possível comentar a inteligência de Cristo em alguns capítulos. Sua arte de pensar é sofisticada demais para ser abordada em apenas um livro. Outras obras serão necessárias para abordá-la. Ao investigarmos a sua inteligência, talvez possamos responder algumas dessas importantes perguntas. Cristo sempre expressava com elegância e coerência a sua inteligência nas várias situações tensas e angustiantes que vivia. Teria ele dividido a história da humanidade se não tivesse realizado nenhum ato sobrenatural? Porque suas palavras permanecem vivas até hoje, mexendo com centenas de milhões de pessoas de todas as línguas e todos os níveis sociais, econômicos e culturais. Porque homens que nunca ouviram e nunca o tocaram disseram espantosamente, ao longo da história, que não apenas creram nele, mas que também o amaram, dentre os quais se incluem diversos pensadores, filósofos, cientistas. Realizaremos, nesses textos, uma viagem intelectual interessante ao investigarmos a vida de Cristo. E, ao contrário do que se possa pensar, ele gostava de ser investigado. Cristo apreciava ser analisado e indagado com inteligência. Ele era crítico das pessoas que o investigavam superficialmente. Em uma oportunidade, até mesmo provocou os escribas e fariseus a estudarem mais profundamente a respeito da identidade e da origem do Cristo. 2. As 4 biografias de Cristo. Ele foi um personagem real ou imaginário? Cristo tem 4 biografias que são chamadas de evangelhos: o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Marcos e Lucas não pertenciam aos 12 discípulos. Eles escreveram sobre Cristo baseados num processo de investigação de pessoas que conviveram intimamente com ele. As biografias de Cristo não são biografias no sentido clássico, como as que conhecemos hoje. Porém, como os evangelhos retratam a sua história, podemos dizer que eles representam a sua biografia. Todo cientista é um indagador inveterado, um aventureiro nas trajetórias do desconhecido e um questionador de tudo que vê e ouve. Investigar com critério aquilo que se vê e ouve é respeitar a si mesmo e a sua própria inteligência. Se alguém não respeita a sua própria inteligência, não pode respeitar aquilo em que acredita. Não deveríamos aceitar nada sem antes realizar uma análise crítica dos fenômenos que observamos. Durante muitos anos, procurei estudar as biografias de Cristo. Por diversas vezes, me perguntava se Cristo realmente tinha existido. Questionava se ele não tinha sido uma invenção literária, fruto da imaginação humana. Esta é uma questão fundamental, e não devemos ter medo de investigá-la. Antes de estudarmos este ponto, deixe-me falar-lhes um pouco sobre o ateísmo. Aqueles que se dizem ateus têm como assuntos preferidos falar sobre Deus ou da ideia da negação de sua existência. Todo ser humano, não importa quem seja, ateu ou não, gosta de ter Deus na pauta das suas mais importantes ideias. A maioria dos ateus realmente não acreditava em Deus. Não. A maioria dos ateus fundamentou seu ateísmo não em um corpo de ideias profundo sobre a existência ou não de Deus. Seu ateísmo era resultado da indignação contra as injustiças, incoerências e discriminações sociopolíticas cometidas pela religiosidade reinante em determinada época. Quando todos pensavam que Voltaire, o afiado pensador do iluminismo francês, fosse um ateu, ele proclamava no final de sua vida: morro adorando a Deus, amando os meus amigos, não detestando meus inimigos, mas detestando a superstição. Asterisco.
A maioria dos ateus possuía e possui um ateísmo social, um socioateísmo, alicerçado na antirreligiosidade, e não numa produção de conhecimento inteligente, descontaminada de distorções intelectuais, de paixões ateístas e tendencialismos psicossociais sobre a existência ou não de Deus. Provavelmente, fui mais ateu que muitos daqueles que se consideravam grandes ateus, tais como Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre. Por isso, pesquisava a inteligência de Cristo indagando continuamente se ele era fruto da imaginação humana, da criatividade literária, ou se realmente tinha existido. Como pesquisador da inteligência, fui investigar dentro do campo da minha especialidade, ou seja, dentro do campo da construção dos pensamentos descritos nas 4 biografias de Cristo. Pesquisei a lógica, limites e alcance de sua inteligência. Há até hoje mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, o que o torna o mais bem documentado dos escritos antigos. Muitas cópias pertencem a uma data próxima dos originais. Há aproximadamente 75 fragmentos datados desde 135 d.C. até o século VIII. Todos esses dados, acrescidos ao trabalho intelectual produzido pelos estudiosos da paleografia, arqueologia e crítica textual, nos asseguram de que possuímos um texto fidedigno do Novo Testamento, que contém as 4 biografias de Cristo, os 4 evangelhos. Os fundamentos arqueológicos e paleográficos podem ser úteis para nos dar um texto fidedigno, mas não analisam o próprio texto. Logo, são insuficientes para resolver a dúvida se Cristo foi real ou fruto da criatividade intelectual humana, são restritos para fornecer dados para uma análise psicológica ampla sobre os pensamentos de Cristo e sobre as intenções dos autores originais dos evangelhos. Para analisar esses textos é necessário imergir no próprio texto e interpretá-lo multifocalmente e isento, tanto quanto possível, de paixões e tendências. Foi o que procurei fazer. Penetrei nas 4 biografias de Cristo e procurei pesquisar até aquilo que estava nas entrelinhas desses textos, tanto os mais diversos níveis de coerência intelectual contidos neles como as intenções conscientes e inconscientes dos autores dos 4 evangelhos. Usei várias versões para isso. Procurei também pesquisar cada ideia, cada reação, cada momento de silêncio e cada pensamento que Cristo produzia nas várias situações que vivia, principalmente em seus focos de tensão. Eu precisava saber se estava analisando a inteligência de uma pessoa real ou imaginária. O resultado dessa investigação é muito importante. Minhas pesquisas poderiam me conduzir a 3 caminhos: a permanecer na dúvida, a me convencer de que Cristo foi o fruto mais espetacular da imaginação humana, ou me convencer de que realmente ele tinha existido, de que de fato foi uma pessoa real que andou e respirou nesta terra. Cheguei a uma conclusão que passarei a demonstrar e defender como se fosse uma tese nos próximos textos. As intenções conscientes e inconscientes dos autores dos evangelhos. Se estudarmos as intenções conscientes e inconscientes dos autores dos evangelhos, constataremos que eles não tinham a intenção de fundar uma filosofia de vida, de promover um herói político, de construir um líder religioso nem um homem diante do qual o mundo deveria se curvar. Eles queriam apenas descrever uma pessoa incomum que mudou completamente a vida deles. Queriam registrar fatos, mesmo que incompreensíveis e estranhos aos leitores, que Cristo viveu, discursou e expressou. Se estudarmos os meandros dos pensamentos descritos nos evangelhos, constataremos que há diversos fatores que evidenciam que Cristo tinha uma personalidade inusitada, distinta, ímpar, imprevisível. 2 dos autores dos evangelhos eram discípulos íntimos de Cristo, Mateus e João.
O Evangelho de Marcos foi escrito baseado provavelmente nos relatos de Pedro. Marcos era tão íntimo de Pedro que foi considerado como um filho para ele. 3. Então, concluímos que 3 desses autores tiveram uma relação estreita com o personagem Cristo. Cristo era real ou fruto da imaginação desses autores? Vamos às evidências. Se os evangelhos fossem fruto da imaginação literária desses autores, eles não falariam mal de si mesmos, não comentariam a atitude frágil e vexatória que tiveram ao se dispersar quando Cristo foi preso. Quando Cristo se entregou aos seus opositores e deixou sua eloquência e seus atos sobrenaturais de lado, os discípulos ficaram frágeis e confusos. Naquele momento, tiveram vergonha dele e sentiram medo. Naquela situação estressante, as janelas de suas mentes foram fechadas e eles o abandonaram. Pedro jurou que não negaria a Cristo. Amava tanto esse mestre que disse que, se possível, morreria com ele. Porém, Pedro, numa situação delicada, o negou. E não apenas uma vez, mas 3 vezes, e ainda diante de pessoas sem qualquer poder político. Quem contou aos autores dos 4 evangelhos que Pedro negou a Cristo por 3 vezes para alguns servos? Quem contou a sua atitude vexatória se ninguém do seu círculo de amigos sabia que ele o havia negado? Pedro, ele mesmo, teve a coragem de contá-lo. Que autor falaria mal de si mesmo? Pedro não apenas contou os fatos, mas expôs os detalhes da sua negação. Para Lucas, ele contou alguns detalhes significativos que estudaremos. Com quem Pedro, que, quando jovem, era um rude e inculto pescador, aprendeu a ser tão sincero, tão honesto consigo mesmo, a ponto de falar de suas próprias misérias. Ele deve ter aprendido com alguém que, no mínimo, admirava muito. Alguém que tivesse características tão complexas na sua inteligência que fosse capaz de ensinar a Pedro a se interiorizar e a reciclar profundamente os seus valores existenciais. O Cristo descrito nos evangelhos tinha tais características. Cristo, mesmo diante de situações tensas, em que uma pequena simulação o livraria de grandes sofrimentos, optava por ser honesto consigo mesmo. Pedro aprendeu com Cristo a difícil arte de ser fiel à sua própria consciência, a assumir seus erros e suas fragilidades. O que indica que esse Cristo não era um personagem literário, mas uma pessoa real. Se os autores dos evangelhos quisessem produzir conscientemente um herói religioso, eles, como seus discípulos, não desnudariam a vergonha que tiveram dele momentos antes de ele morrer, pois isso deporia contra a adesão a esse suposto herói, ainda mais se fosse imaginário. Esse fato representa um fenômeno inconsciente que acusa a intenção de os discípulos descreverem um homem incomum que realmente viveu nesta terra. Quando Cristo foi aprisionado, injuriado e espancado, o jovem João o abandonou, fugiu desesperadamente, juntamente com os demais discípulos. Além disso, João, o próprio autor do 4º evangelho, descreveu com uma coragem ímpar a sua fragilidade e impotência diante da dramática dor física e psicológica do seu mestre na cruz. 4. Quando João escreveu o seu evangelho. Quando estava velho, cerca de 90 depois de Cristo, mais de meio século depois que esse fato ocorreu. Todos os apóstolos provavelmente já tinham morrido. Nessa época, alguns estavam abandonando as linhas básicas do ensinamento de Cristo, então João, na sua velhice, descreveu tudo aquilo que tinha visto e ouvido. O que se espera de uma pessoa muito idosa, que está no fim da sua vida? Que ela não tenha mais nenhuma necessidade de simular, omitir ou mentir sobre os fatos que viu e viveu. O velho João não se escondeu atrás de suas palavras.
Ele não apenas discorreu sobre uma pessoa, Cristo, que marcou profundamente sua história de vida, mas em sua descrição também não se esqueceu de abordar a sua própria fragilidade. Isto é incomum na literatura. Só tem lógica um autor expor suas mazelas desse modo se ele desejar retratar a biografia real de um personagem que está acima delas. O homem tende a esconder suas fragilidades e seus erros, mas os biógrafos de Cristo aprenderam a ser fiéis à sua consciência. Aprenderam com Cristo a arte de destilar a sabedoria dos erros. Ao estudar as biografias de Cristo, constatamos que a intenção consciente e inconsciente dos seus autores era apenas expressar com fidelidade aquilo que viverão, mesmo que isso fosse totalmente estranho aos conceitos humanos. Se Cristo fosse fruto da imaginação dos seus biógrafos, eles não apenas teriam riscado os dramáticos momentos de hesitação que tiveram, mas também teriam riscado dos seus escritos a dramática angústia que o próprio Cristo passou na noite em que foi traído, no Getsemane. Um dia talvez escreva sobre esse momento ímpar e os fenômenos psicológicos envolvidos nesse ambiente. Aqui minha abordagem será sintética. Naquela noite, Cristo expressou a dimensão do cálice que iria beber, a dor física e psicológica que iria suportar. Se os autores dos evangelhos tivessem programado a criação de um personagem, teriam escondido a dor, o sofrimento de Cristo e o conteúdo das suas palavras. Teriam apenas comentado os seus momentos de glória, os seus milagres, a sua popularidade. A descrição da dor de Cristo é uma evidência de que ele não era uma criação literária. Não viveu um teatro. O que ele viveu foi relatado. Eles também não teriam silenciado a Cristo quando ele estava diante do julgamento dos principais sacerdotes e políticos. Pelo contrário, teriam colocado respostas brilhantes em sua boca. Cristo falou palavras sábias e eloquentes que deixavam até as pessoas mais rígidas pasmadas. Porém, quando Pilatos, intrigado, o interrogava, ele se calou. No momento em que Cristo mais precisava de argumentos, ele preferiu se calar. Com a sua inteligência, poderia se safar do julgamento. Todavia, sabia que aquele julgamento era parcial e injusto. Ele emudeceu, e em nenhum momento procurou se defender daquilo que havia feito e falado em público. Cristo apenas se entregou aos seus opositores e deixou que eles julgassem as suas palavras e comportamentos. Ele foi julgado, humilhado e morreu de forma injusta, e os seus biógrafos descreveram isto. Cristo não poderia ter sido fruto da criatividade intelectual de algum autor. Por um lado, há muitos fatos psicológicos que demonstraram claramente que os autores dos evangelhos não tinham a intenção consciente e inconsciente de criar literariamente um personagem como Cristo foi. Por outro lado, precisamos investigar se a mente humana tem capacidade de criar uma personalidade como a dele. Vejamos. Cristo não se comportava nem como herói nem como anti-herói. Sua inteligência era ímpar. Seus comportamentos fugiam aos padrões do intelecto humano. Quando todos esperavam que falasse, ele silenciava. Quando todos esperavam que tirasse proveito dos atos sobrenaturais que praticava, pedia para que as pessoas ajudadas por ele não contassem a ninguém o que havia feito. Ele evitava qualquer tipo de ostentação. Que autor poderia imaginar um personagem tão intrigante como esse? Na noite em que foi traído, facilitou sua prisão, pois levou consigo apenas 3 dos seus discípulos. Não quis que a multidão que sempre o acompanhava estivesse presente naquele momento. Mesmo com a presença de alguns discípulos já houve alguma agressividade naquela situação, pois Pedro feriu um dos soldados. Não queria derramar sangue ou causar qualquer tipo de violência.
Ele estava preocupado tanto com a segurança das pessoas que o seguiam como com a dos seus opositores, daqueles que o prenderam. 5. É incomum e muito estranho uma pessoa se preocupar com o bem-estar dos seus opositores. Ele previu a sua morte por algumas vezes e facilitou sua prisão. O mundo dobrou-se aos seus pés não pela inteligência dos autores dos 4 evangelhos, pois neles não há intenção de produzir um texto com grande estilo literário. O mundo o reconheceu porque seus pensamentos e atitudes eram tão eloquentes que falavam por si só, não precisavam de arranjos literários dos seus biógrafos. O que chama a atenção nas biografias de Cristo são seus comportamentos incomuns, seus gestos que extrapolam os conceitos, sua capacidade de considerar a dor de cada ser humano mesmo diante da sua própria dor. Estudaremos que suas ideias eram tão surpreendentes que não têm precedente histórico. Até os seus momentos de silêncio tinham grande significado. Creio que diversas passagens, expressas em suas 4 biografias, possuem tantos segredos intelectuais que muitas não foram compreendidas nem pelos seus próprios autores na época em que as escreveram. As reações de Cristo realmente contrapõem-se aos nossos conceitos, estereótipos e paradigmas, modelos de compreensão e padrões de reação. Vejamos sua entrada triunfal em Jerusalém. Após ter percorrido por um longo período toda a região da Galileia, inúmeras pessoas o seguiam. Agora, havia chegado o momento de entrar pela segunda e última vez em Jerusalém, o grande centro religioso e político de Israel. Naquele momento, Cristo estava no auge da sua popularidade. As pessoas estavam eufóricas e o proclamavam como Rei de Israel. 6. Alguns discípulos, que àquela altura ainda não estavam cientes do seu desejo, até disputavam quem seria maior se ele conquistasse o trono político. 7. Os discípulos e as multidões estavam extasiadas. Entretanto, mais uma vez ele teve uma atitude imprevisível que chocou a todos. Quando todos esperavam que ele entrasse triunfalmente em Jerusalém, com uma grande comitiva e pompa, tomou uma atitude clara e eloquente que demonstrava que rejeitava qualquer tipo de poder político, pompa e estética exterior. Ele mandou alguns dos seus discípulos pegar um pequeno animal, um jumentinho, e teve a coragem de montar naquele desajeitado animal. E foi assim que aquele homem superadmirado entrou em Jerusalém. Nada é mais satírico e desproporcional do que o balanço de um homem transportado por um jumento. O animal é forte, mas é pequeno. Quem o monta não sabe onde colocar os pés, se os levanta ou os arrasta pelo chão. Que cena impressionante! As pessoas, mais uma vez, ficaram chocadas com o comportamento de Cristo. Mais uma vez ficaram sem entendê-lo. Os seus discípulos, que estavam tão eufóricos com tanto apoio popular, receberam um balde de água fria. Porém, as pessoas, confusas e ao mesmo tempo admiradas, colocavam suas vestes sobre o chão para ele passar e o exaltavam como o Rei de Israel. Elas queriam proclamá-lo um grande rei e ele demonstrava que não queria nenhum poder político. Queriam exaltá-lo, mas ele expressava que para atingir seus objetivos, o caminho era a humildade, era preciso aprender a se interiorizar. Cristo propunha uma revolução que se iniciava no interior do homem, no secreto do seu ser, e não no exterior, na estética política. É impressionante, mas ele não se mostrava nem um pouco preocupado, como geralmente ficamos, com aparência, poder, status social, opinião pública. Imaginem o presidente do ZEUA, no dia da sua posse, solicitando aos seus assessores que arrumem um pequeno animal, como um jumento, para ele entrar na Casa Branca.
Certamente esse presidente seria encorajado a ir imediatamente a um psiquiatra. A criatividade intelectual não consegue criar uma personalidade que possui uma inteligência requintada e, ao mesmo tempo, tão despojada e humilde. Uma pessoa, no auge da sua popularidade, explode de orgulho e modifica o padrão das suas reações. Algumas, ainda que humildes e humanistas, ao subir num pequeno degrau da fama olham o mundo de cima para baixo e se colocam, ainda que inconscientemente, acima dos seus pares. Cristo estava no ápice do seu sucesso social, todavia, ao invés de se colocar acima dos outros, ele desceu todos os degraus da simplicidade e do despojamento, e deixou todos perplexos com sua atitude. Se caminhasse a pé seria mais digno e menos chocante. Porém ele preferiu subir num pequeno animal para estilhaçar os paradigmas das pessoas que o contemplavam e abrir as janelas das suas mentes para outras possibilidades. Qualquer presidente do mais miserável dos países entraria com mais pompa e estética na sede do seu governo. As características da personalidade de Cristo realmente ultrapassavam os limites da criatividade intelectual humana. Ele surpreendia até os biógrafos que conviveram com ele. A personalidade de Cristo foge aos parâmetros da imaginação. Sua inteligência flutuava entre os extremos. Em alguns momentos expressava uma grande eloquência, coerência intelectual e segurança e, em outros, dava um salto qualitativo e expressava o máximo da singeleza, resignação e humildade. Cristo possuía uma personalidade tão requintada que se expressava como uma melodia que rimava entre os extremos das notas musicais. Conheço muitas pessoas, entre elas psiquiatras, psicólogos, intelectuais, cientistas, escritores, empresários. Entretanto, nunca encontrei ninguém cuja personalidade possuísse características tão surpreendentes como a dele. Quem é que no auge do seu sucesso conserva suas raízes mais íntimas? Essa perda de raízes diante do sucesso nem sempre ocorre pela determinação do eu, mas por processos intelectuais que fogem ao controle do eu. Muitas pessoas, depois de alcançar qualquer tipo de sucesso, perdem, ainda que inconsciente e involuntariamente, não apenas as suas raízes históricas, mas também sua capacidade de contemplação do belo diante dos pequenos eventos da rotina diária. Por isso, com o decorrer do tempo diversas pessoas que conquistam a notoriedade se entediam com a fama e acabam procurando uma vida mais reservada. Será que alguns personagens da literatura mundial aproximaram-se da personalidade de Cristo? Desde que Gutenberg inventou as técnicas gráficas modernas, tem havido dezenas de milhares de autores que criaram milhões de personagens na literatura. Será que algum desses personagens teve uma personalidade com as características de Cristo? Está aí um bom desafio de investigação. Realmente creio que não. As características de Cristo fogem ao padrão do espetáculo da inteligência e criatividade humanas. No passado, Cristo era para mim fruto da cultura e da religiosidade humana. Porém, após anos de investigação, convenci-me de que não estou estudando a inteligência de uma pessoa fictícia, imaginária, mas de alguém real, que andou e respirou nesta terra. É possível rejeitá-lo, todavia se investigarmos as suas biografias não há como negar a sua existência e reconhecer a sua perturbadora personalidade. A personalidade de Cristo é inconstrutível pela imaginação humana. As diferenças nas biografias de Cristo sustentam a história de um personagem real. Durante alguns anos eu pensava que as pequenas diferenças existentes nas passagens comuns dos 4 evangelhos diminuíam a credibilidade deles.
Com o decorrer da minha análise, compreendi que essas diferenças também eram importantes para atestar a existência de Cristo. Compreendi que as suas biografias não procuravam ser cópias umas das outras. Eram resultado da investigação de diferentes autores em diferentes épocas sobre alguém que possuía uma história real. Todos os evangelhos relatam Pedro negando a Cristo. Porém, quando Pedro negou pela terceira vez, somente Lucas em seu evangelho comenta que Cristo, naquele momento, voltou-se para Pedro e o olhou fixamente. 8. As diferenças de relatos nos 4 evangelhos, ao contrário do que muitos podem pensar, não depõem contra a história de Cristo, mas financiam a sua credibilidade. Vejamos esta tese. Lucas era médico e, como tal, aprendeu a investigar os fatos detalhadamente. Ele tinha um olho clínico acurado, devia detectar fatos que ninguém observava ou dava importância. Quando, muitos anos após a morte de Cristo, interrogou Pedro e colheu os detalhes daquela cena, captou um gesto de Cristo que passou despercebido pelos outros autores dos evangelhos. Captou que Cristo, mesmo sendo espancado e injuriado, ainda assim esqueceu-se da sua própria dor e se preocupou com Pedro. Pedro comentou com Lucas que no instante em que ele o negava pela terceira vez, Cristo virou-se para ele e o fitou profundamente. O olhar de Cristo esconde nas entrelinhas complexos fenômenos intelectuais e uma delicadeza emocional. Mesmo no extremo da sua dor ele se preocupava com a angústia dos outros, sendo capaz de romper o instinto de preservação da vida e acolher e encorajar as pessoas, ainda que fosse com um olhar. Quem é capaz de se preocupar com a dor dos outros no ápice da sua própria dor? Se muitas vezes queremos que o mundo gravite em torno de nossas necessidades quando estamos emocionalmente tranquilos, imagine quando estamos sofrendo, ameaçados, desesperados. Pedro talvez só tenha tido uma compreensão plena da dimensão deste olhar após 30 anos da morte de Cristo, ou seja, depois que Lucas, com seu olho clínico, investigou a história do próprio Pedro e captou aquela cena e a descreveu no ano 60 depois de Cristo, que foi a data provável em que ele produziu o seu evangelho. O Evangelho de Lucas é um documento histórico bem pesquisado e detalhista. Ele consultou testemunhas oculares, selecionou as informações e as organizou de maneira adequada. Como médico, tinha interesse em comum por retratar assuntos da medicina 9. Deu muita atenção para os acontecimentos referentes ao nascimento de Cristo. Investigou Isabel e Maria, por isso foi o único que descreveu seus cânticos, bem como os pensamentos íntimos de Maria. Lucas demonstrou um interesse particular pela história das pessoas, por isso retratou Zaqueu, o bom samaritano, o ex-leproso agradecido, o publicano arrependido e nos conta a parábola do filho pródigo. Lucas era um investigador minucioso, que captou particularidades de Cristo. Percebeu que até seu olhar tinha grande significado intelectual. Como disse, os demais autores dos evangelhos não captaram esse olhar de Cristo, por isso não o registraram. Essas diferenças em suas biografias atestam que elas eram fruto de um processo de investigação realizado por diferentes autores que enfocaram diversos aspectos históricos. Os evangelhos são 4 biografias, incompletas, produzidas, em tempos diferentes, por pessoas que foram cativadas pela história de Cristo. Essas biografias têm coerência, sofisticação intelectual, pensamentos ousados, ideias complexas. São sintéticas, econômicas, não primam pela ostentação e elogio particular.
Cristo, em alguns momentos, revelava claramente seus pensamentos, mas em seguida se ocultava nas entrelinhas das suas reações e das suas parábolas, o que o torna difícil de ser compreendido. Ele se revelava e se ocultava continuamente. Por que tinha tal comportamento? Sua história nos revela que não era somente porque não procurava o brilho social, mas porque tinha um grande propósito, queria produzir uma revolução no interior do homem, uma revolução transformadora, difícil de ser analisada. Queria produzir uma transformação nas entranhas do espírito e da mente humana, capaz de gerar tolerância, humildade, justiça, solidariedade, contemplação do belo, cooperação mútua, consideração pela angústia do outro. Seu comportamento de se revelar e se ocultar continuamente também objetivava provocar a inteligência das pessoas com as quais convivia. Como estudaremos, ele desejava continuamente romper a ditadura do preconceito e o cárcere intelectual dessas pessoas. Ninguém foi tão longe em querer implodir os alicerces da rigidez intelectual e procurar transformar a humanidade. As características ímpares da personalidade daquele que dividiu a história da humanidade. A análise da inteligência de Cristo não obedecera a uma ordem cronológica da vida de Cristo, mas estudara as características da sua inteligência em situações específicas e em épocas distintas da sua história. Este livro não defende uma religião. Sua meta é fazer uma investigação psicológica da personalidade de Cristo. Porém, os sofisticados princípios intelectuais da inteligência dele poderão contribuir para abrir as janelas da inteligência das pessoas de qualquer religião, mesmo das não cristãs. Tais princípios são tão complexos que até os ateus mais céticos poderão enriquecer sua capacidade de pensar diante deles. Como estudaremos, a psicologia, a educação, a sociologia, a área de recursos humanos e outras ciências perderam muito por não ter investigado a inteligência de Cristo e aplicado suas características fundamentais. É difícil encontrar alguém capaz de nos surpreender com as características de sua personalidade, capaz de nos convidar a nos interiorizar e repensar nossa história. Alguém que diante dos seus focos de tensão, contrariedades e dores emocionais tenha atitudes sofisticadas e seja capaz de produzir pensamentos e emoções que fujam do padrão trivial. Alguém tão interessante que seja capaz de perturbar nossos conceitos e paradigmas existenciais. Com o decorrer dos anos, à medida que atuei como psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador da inteligência e investiguei diversos tipos de personalidade, compreendi que o homem, apesar da complexidade da sua mente, é frequentemente muito previsível. Cristo fugia a esta regra. Possuía uma inteligência instigante capaz de provocar a inteligência de todos que passavam por ele. Neste tópico farei uma síntese das características de sua personalidade, as quais serão explicadas e desenvolvidas ao longo deste livro. Cristo tinha plena consciência do que fazia. Tinha metas e prioridades bem estabelecidas. Era seguro e determinado, ao mesmo tempo flexível, extremamente atencioso e educado. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador. Ele despertava a sede de conhecimento nos seus íntimos. Informava pouco, porém educava muito. Era econômico no falar, dizendo muito com poucas palavras. Era ousadíssimo em expressar seus pensamentos, embora vivesse numa época em que imperava o autoritarismo. Sua coragem para expressar os pensamentos trazia-lhe frequentes perseguições e sofrimentos. Todavia, quando queria falar, ainda que suas palavras lhe trouxessem grandes transtornos, ele não se intimidava.
Mesclava a singeleza com a eloquência, a humildade com a coragem intelectual, a amabilidade com a perspicácia. Cristo nasceu num país cuja identidade e sobrevivência estavam profundamente ameaçadas pelo autoritarismo e pela vaidade do Império Romano. O ambiente sociopolítico era angustiante. Sobreviver era uma tarefa difícil. A fome e a miséria eram o cotidiano das pessoas. O direito personalíssimo, ligado à liberdade de expressar o pensamento, era profundamente restringido pela cúpula judaica e amaldiçoado pelo Império Romano. A comunicação e o acesso às informações eram restritos. Os judeus esperavam um grande líder, o Cristo, ungido, alguém capaz de reinar sobre eles, de resgatar-lhes a identidade e de libertá-los do jugo do Império Romano. Os membros da cúpula judaica viviam sob tensão política, sob a ameaça à sobrevivência e do aviltamento dos seus direitos. Porém, devido à rigidez intelectual deles, não investigaram e, portanto, não reconheceram o Cristo humilde, tolerante, dócil e inteligente, que não tinha prazer no status social nem queria o poder político. Esperavam alguém que os libertasse do jugo romano, mas veio alguém que queria libertar o homem das suas misérias psíquicas. Esperavam alguém que fizesse uma revolução exterior, mas veio alguém que propôs uma revolução interior. Esperavam um poderoso político, mas veio alguém que nasceu numa manjedoura, cresceu numa cidade desprezível, Nazaré, e se tornou um carpinteiro, vivendo no anonimato até os 30 anos. Cristo não frequentou os bancos de uma escola, nem cresceu aos pés dos intelectuais da época, dos escribas e fariseus, mas frequentou a escola da existência, a escola da vida. Nessa escola, conheceu profundamente o pensamento, as limitações e as crises da existência humana. No anonimato, passou pelas angústias, dores físicas, opressões sociais, dificuldades de sobrevivência, frio, fome, rejeição social. Na escola da existência, a maioria das pessoas não investe em sabedoria. Nessa escola, a velhice não é sinal de maturidade. Nela, os títulos acadêmicos, o status social e a condição financeira não refletem a riqueza interior nem significam sucesso na liberdade de pensar, na arte da contemplação do belo, no prazer de viver. Estudaremos que essa é abrangente, pois envolve toda a nossa trajetória de vida, incluindo até mesmo a escola educacional. A escola da existência é tão complexa que nela se pode ler uma infinidade de livros de autoajuda e continuar, ainda assim, a ser inseguro e ter dificuldades de lidar com as contrariedades. Nela, o maior sucesso não está fora do homem, mas em conquistar terreno dentro de si mesmo. A maior jornada não é exterior, mas caminhar nas trajetórias do próprio ser. Nessa escola, os melhores alunos não são aqueles que se gabam dos seus sucessos, mas os que reconhecem seus conflitos e limitações. Todos passam por determinadas angústias e ansiedades, pois algumas das mazelas da vida são imprevisíveis e inevitáveis. Na escola da existência se aprende que a experiência se adquire não só dos acertos e das conquistas, mas, muitas vezes, das derrotas, das perdas e do caos emocional e social. Foi nessa escola, tão sinuosa, que Cristo se tornou o mestre dos mestres. Ele foi mestre numa escola em que muitos intelectuais, cientistas, psiquiatras e psicólogos são pequenos aprendizes. Muitos psiquiatras e psicoterapeutas possuem elegância intelectual enquanto estão dentro dos seus consultórios. São lúcidos e coerentes enquanto estão envolvidos na relação terapêutica com seus pacientes. Porém, a vida real pulsa fora dos consultórios de psiquiatria e psicoterapia.
Assim, quando estão diante dos seus próprios estímulos estressantes, ou seja, das suas frustrações, perdas e dores emocionais, apresentam dificuldades para manter a lucidez e a coerência. Do mesmo modo, muitas pessoas que frequentam uma reunião empresarial, científica ou religiosa apresentam um comportamento sereno e lúcido enquanto estão reunidas. Todavia, quando estão diante dos territórios turbulentos da vida, não sabem se reciclar, ser tolerantes, trabalhar suas contrariedades com dignidade. A melhor maneira de conhecer a inteligência de uma pessoa é observá-la não nos ambientes isentos de estímulos estressantes, mas nos territórios em que eles estão presentes. Quem é que usa continuamente as angústias existenciais, as ansiedades, os estresses sociais, os desafios profissionais, para enriquecer a arte de pensar e amadurecer a personalidade? Viver com dignidade e maturidade a vida que pulsa no palco de nossas existências é uma arte que todos temos dificuldades de aprender. Cristo, devido à elegância como manifestava seus pensamentos, provavelmente usava cada angústia, cada perda, cada contrariedade como uma oportunidade para enriquecer sua compreensão da natureza humana. Era tão sofisticado na construção dos pensamentos que fazia até mesmo das suas misérias uma poesia. Dizia poeticamente que, as raposas têm seus coves, as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem, ele, não tinha onde reclinar a cabeça. 12. Como pode alguém falar elegantemente da sua miséria? Cristo era um poeta da existência. Suas biografias revelam que ele reconhecia e reciclava suas dores continuamente. Assim, em vez de elas o destruírem, ele as usava como alicerce da sua inteligência. O carpinteiro de Nazaré viveu no anonimato a maior parte de sua existência, porém, quando se manifestou, revolucionou o pensamento e viver humanos. Seu projeto era insidioso. Ele expressava que primeiro o interior, ou seja, o mundo dos pensamentos e das emoções deviam ser transformados, caso contrário a mudança exterior não teria estabilidade, não passaria de mera maquiagem social. 13. Para Cristo, a mudança exterior, dos amplos aspectos sociais, era uma consequência da transformação interior. Apesar de a inteligência de Cristo ser excepcional, ele reunia todas as condições para confundir o pensamento humano. Nasceu numa pequena cidade. Seu parto foi entre os animais, sem qualquer espetáculo social, estética e glamour. Com menos de 2 anos, mal tinha iniciado sua vida e já estava condenado à morte por Herodes. Seus pais, apesar da riqueza interior, não tinham qualquer expressão social. A cidade em que cresceu era desprezada. Sua profissão era humilde. Seu corpo foi castigado pelas dificuldades de sobrevivência, pois alguns o consideravam envelhecido em relação à sua idade original. 14. Não procurava ser o centro das atenções. Como disse, quando a fama batia-lhe à porta, ele procurava se interiorizar e fugir dos assédios sociais. Não se autopromovia nem se autoelogiva. Não falava sobre sua identidade claramente, nem mesmo para seus mais íntimos discípulos, mas deixava que eles usassem a capacidade de pensar e a descobrissem por si mesmos. 15. Falava frequentemente na terceira pessoa, referindo-se ao seu pai. Só falava em primeira pessoa em ocasiões especiais, nas quais sua ousadia era impressionante, deixando todos perplexos com suas palavras. 16. Cristo gostava de conviver com as pessoas sem qualquer valor social. Era o exemplo vivo de uma pessoa avessa a todo tipo de discriminação. Ninguém, por mais imoral e defeitos que tivesse, era indigno de se relacionar com ele. Ele se doava sem esperar nada em troca.
Diferente dos escribas e fariseus, dava mais importância à história das pessoas do que ao pecado. Como ato moral, entrava no mundo delas, percorria a trajetória de suas vidas. Gostava de ouvi-las. A arte de ouvir era uma joia intelectual para ele. Cristo não tinha formação psicoterapêutica, mas era um mestre da interpretação, pois conseguia captar os sentimentos íntimos das pessoas. Conseguia perceber seus conflitos mais clandestinos e atuar neles com inteligência e eficiência. Era comum se antecipar e dar respostas às perguntas que ainda não tinham sido formuladas ou que as pessoas não tinham coragem de expressar. 17. Ele reagia educadamente até quando o ofendiam profundamente. Era amável mesmo quando corrigia e repreendia seriamente a alguém. 18. Não expunha publicamente os erros das pessoas, mas ajudava-as com discrição, considerando-as acima dos seus erros, conduzindo-as a se repensarem. Embora fosse eloquente, expunha e não impunha suas ideias. Não persuadia e nem procurava convencer as pessoas a crer nas suas palavras. Não as pressionava para que o seguissem, apenas as convidava. 19. A responsabilidade de crer nele era exclusivamente delas. Suas parábolas não produziam respostas prontas, mas estimulavam a arte da dúvida e a produção de pensamentos. Cristo não respondia às perguntas quando pressionado, sendo fiel à sua própria consciência. Embora fosse muito amável, não bajulava ninguém. Não empregava meios escusos para conseguir determinados fins. Por isso, era mais fácil as pessoas ficarem perplexas diante dos seus pensamentos e reações do que compreendê-los. Ele foi, de fato, um grande teste para a cúpula de Israel. Cristo foi e continua sendo um grande enigma para a ciência e para os intelectuais de todas as gerações. Hoje, provavelmente, não poucas pessoas que dizem segui-lo ficariam perturbadas pelos seus pensamentos se vivessem naquela época. Cristo confundia a mente e, ao mesmo tempo, causava profunda admiração nas pessoas que passavam por ele, até dos seus opositores. Maria, sua mãe, impressionava-se com seu comportamento e com suas palavras desde a infância. Quando ele falava, ela em silêncio guardava suas palavras. 20. Com 12 anos de idade, os doutores da lei, admirados, sentavam ao seu redor para ouvir sua sabedoria. 21. Seus discípulos ficavam continuamente atonitos com sua inteligência, enquanto seus opositores emudeciam diante do seu conhecimento, faziam plantão para ouvir suas palavras. 22. Até Pilatos parecia um menino perturbado diante dele. 23. Ele, devido à arrogância e ao autoritarismo conferidos pelo poderoso Império Romano, não podia suportar o silêncio de Cristo em seu interrogatório. A singeleza e serenidade dele, mesmo diante do risco de morrer, chocavam a mente de Pilatos. Mesmo sua esposa, que não participava do julgamento de Cristo, mas sabia o que estava acontecendo, ficou inquieta, sonhou com ele e teve seu sono perturbado. 24. As pessoas discutiam continuamente quem era aquele misterioso homem que aparentemente tinha uma origem tão simples. Devido à sua intrigante e instigante inteligência, Cristo provavelmente foi o maior causador de insônia em sua época.